Um salve também para quem não está assistindo ao vivo, para quem assiste depois gravado o programa, também deixa seu comentário ali que a gente sempre lê embaixo do player, beleza? Sem perder tempo então, sem maiores delongas aí, vamos para o primeiro assunto, que é justamente a hashtag União Europeia, né? O termo União Europeia esteve em alta no Twitter ao longo das últimas 24 horas, se assim a gente pode dizer. Foi considerado um dos principais encontros aí do Lula nesse primeiro semestre de mandato dele. Lula, e aí a manchete é: Lula critica exigência ambiental em acordo da União Europeia com o Mercosul. O Brasil, né, o presidente Lula, recebeu uma representante da União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E a gente vai colocar já na tela para vocês o tweet com a foto do Lula cumprimentando a Ursula von der Leyen. É um prazer receber a presidente da Comissão Europeia. Esta é a primeira visita de um chefe de executivo da União Europeia ao Brasil em 10 anos. A União Europeia e o Brasil coincidem na importância atribuída por ambos ao multilateralismo, à democracia, à promoção da paz e ao respeito aos direitos humanos. O principal tema desse encontro, que é de fato um encontro importante, e repito, talvez o mais importante dos encontros que o Lula fez com chefes de executivo de outros países, de outras instituições aí, ao longo desse terceiro mandato do Lula, teve como principal tema o acordo comercial que está há mais de 20 anos sendo desenrolado entre União Europeia e Mercosul. Ele foi finalizado em 2019, sob comando do Bolsonaro aqui no Brasil, mas ainda está travado numa etapa de revisão. Então, todos os envolvidos, os países da União Europeia, os países do Mercosul, ainda estão batendo ali, alinhando os últimos detalhes, né? E um desses últimos detalhes gerou polêmica, que é o que a gente viu aqui na manchete, né? A União Europeia, em meio a essa fase de revisão, sugeriu um novo dispositivo nesse acordo. Qual é esse novo dispositivo? A aplicação de sanções em caso de descumprimento de exigências da União Europeia em relação ao meio ambiente. Mais especificamente, exigências da França, principalmente. A gente vai esmiuçar isso numa matéria da BBC que eu separei aqui para a gente ler junto um trechinho dela daqui a pouco. O Lula criticou, em frente a Ursula von der Leyen, o Lula criticou essa possibilidade de sanção, essa exigência da União Europeia de sanção, e alegou que o acordo tem que ter confiança mútua, né? Então, do mesmo jeito que os países da União Europeia estão confiando, os países da América do Sul estão confiando nos países da União Europeia, a recíproca teria que ser verdadeira, né? E não de desconfiança e sanções, é o que disse aí o Lula. Ainda assim, por mais que a gente tenha esse entrevero, se assim a gente pode dizer, a expectativa é de que esse acordo saia até o fim do ano. Beleza? Vou mostrar um pouquinho aí, tanto da fala do Lula, né? Essa crítica do Lula à possibilidade de sanção, à exigência da União Europeia de uma sanção, e aí eu peço para vocês deixarem as opiniões de vocês no chat, quanto também a repercussão nas redes sociais. Olha, várias pessoas chegando, Boris, a Jane, a Bia, aqui diretamente do nosso estúdio, já está almoçando aí, como sempre, nessa rotina de almoçar assistindo o Trending Topics, que eu espero que vocês também tenham aí na casa de vocês. Vamos ver esse trechinho da fala do Lula. Um dos temas centrais é o acordo Mercosul-União Europeia. Expus a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas. Não gostou dessa exigência aí da União Europeia, né? Colocou como um entrave, basicamente, para fechar o acordo. O Elder Dragon aí também já presente no nosso chat, deixando a opinião dele. Lula só passando vergonha. Por que você acha que essa declaração é uma vergonha aí por parte do Lula, Elder? Deixa a sua opinião aí. Convido todo mundo também a deixar.
O Bruno Abílio aí, Van der Sar. Pô, eu confundi o nome da presidente da Comissão Europeia com o ex-goleiro holandês, velho. Mãe de Deus. Mas realmente, esse daí eu puxei do baú. Vamos lá para a repercussão no Twitter. Daqui a pouco eu volto pro chat. O Rodolfo aí tweetou uma manchete da Folha de São Paulo. Olha aí, tanto a foto, o encontro, né, como a exigência ali da União Europeia foi capa da Folha de São Paulo de hoje. As exigências que Lula critica são ambientais. Espero que a União Europeia seja realmente rigorosa nesse aspecto. A devastação já começou forte no Cerrado e avançará sobre a Amazônia nos próximos meses. Não sei avaliar o cálculo político de Lula ao criticar tais exigências. Vale lembrar que a pauta ambiental é uma das principais pautas ao longo da campanha, foi uma das principais pautas ao longo da campanha eleitoral do Lula, né? As recentes polêmicas ali com a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente já dão um pouco de conta disso. O Paulo Rocha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O Paulo Rocha aí, por exemplo, o que o presidente Lula precisa entender é que a União Europeia não vê uma política de Estado que obrigue qualquer outro presidente a cumprir os compromissos firmados por esse governo. Eles temem que outro Bolsonaro assuma o poder, por exemplo. Aí o Paulo Rocha até coloca uma hashtag conversa com o presidente, e aí eu aproveito para fazer um acréscimo de informação aqui para vocês. O Lula inaugurou hoje, né, o governo federal, por parte do Lula ali, inaugurou hoje o que promete ser uma live semanal, no YouTube também aqui, foi hoje mais cedo pela manhã, uma live em que o Lula deve semanalmente bater um papo ali com o pessoal, lógico, fazer aquela propaganda do governo, né, falar o que de bom tá acontecendo. E tudo mais, ele inaugurou isso hoje, e aí o Paulo Rocha já aproveitou essa hashtag conversa com o presidente para mandar a opinião dele ali direto pro Lula. O Gonçalo aí mandou no nosso chat, pauta ambiental só serve para campanha. Talvez seja a impressão que fique de forma geral quando você vê pelo menos essa fala assim solta, né, sem a gente se aprofundar e tal, ou se a gente se aprofundar, fique com a mesma opinião, né. De forma geral, ainda o encontro foi visto, assim, como uma parada positiva, né? Como eu falei ali no comecinho da introdução dessa hashtag aqui no programa, é o primeiro encontro da União Europeia aqui com o Brasil em 10 anos. Então, de forma geral, é algo positivo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que o Brasil voltou a ser ator internacional com o Lula e que atuará para aproximar o governo brasileiro do bloco europeu. No encontro com Lula, ela ainda anunciou mais de 100 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Novos tempos e o Brasil em outro patamar internacional. Essa parada do investimento europeu no Fundo Amazônia foi uma outra informação, uma outra notícia que surgiu também desse encontro aí da Úrsula com o Lula, certo? Isso está confirmado. Pô, da hora. Sucesso demais. O Gustavo mandou aí, Lula esqueceu da política nacional e vive nesse mundo da fantasia de relações internacionais. É uma das grandes críticas, hein, Gustavo? Você tocou num ponto-chave aí, não é exatamente o ponto-chave. Quer dizer, de certa forma, é um assunto relacionado com essa pauta que a gente está tratando aqui. É uma das principais críticas ali dos deputados, por exemplo, né, nessa crise de relação ali entre a Câmara dos Deputados e o governo federal, Arthur Lira e Lula, né? A forma como ele está conduzindo as articulações, ele e o Lula, as articulações com o Congresso. Uma das reclamações dos deputados e até senadores é de que o Lula está dando pouca atenção para a política interna aqui e se preocupando muito mais com a política externa. A Jane concorda aí com o Gonçalo, que tinha falado que a pauta ambiental só serve para campanha. O Diego mandou no chat, para um governo que está querendo explorar mais petróleo, é claro que não querem focar mais no lado do meio ambiente, lembrando aquela discussão ali da Petrobras, né, com a Marina Silva como o IBAMA, e a Marina Silva apoiando o IBAMA sobre a exploração ou não ali na foz do Amapá. E aí eu convido vocês a ler esse trechinho aqui de uma matéria da BBC, exploração de petróleo aí, abordando, né, melhor essas questões ambientais que hoje são, pela fala do Lula, um entrave ali para sacramentar esse acordo de mais de 20 anos de negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Entre os entraves ainda permanece a questão ambiental, liderada atualmente pela França. Os franceses insistem que o acordo não deve ser implementado sem garantias sólidas sobre o cumprimento do Acordo de Paris, que é aquele tratado sobre as mudanças climáticas. O pacto tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa e tudo mais. A União Europeia também tem insistido em estabelecer padrões de sustentabilidade para a entrada de produtos do Mercosul no bloco, principalmente no que se refere ao desmatamento da Amazônia, uso de agrotóxicos e direitos humanos.
Em abril, o Parlamento Europeu aprovou uma norma que proíbe a venda no continente de produtos oriundos de desmatamento em florestas. Esse talvez seja o principal ponto na abordagem europeia sobre essas garantias, né, que eles querem de que os produtos desse acordo que vão do Brasil, por exemplo, ou de outros países da América do Sul para a Europa, não sejam oriundos aí de lugares desmatados, de uso de agrotóxico proibido lá. E tudo isso foi meio facilitado nos últimos anos, em específico na gestão do Bolsonaro. Isso também está descrito aqui nessa reportagem da BBC, é uma das preocupações da União Europeia nessa questão, né? A questão dos agrotóxicos tem se mostrado especialmente problemática, já que o Brasil usa substâncias banidas ou de uso reduzido na Europa, dizem os especialistas. Certo? Então, dá pra gente entender um pouco aí que a União Europeia tem a sua razão ali, entre outros tópicos, e aí cabe agora ao governo brasileiro negociar isso direitinho. A promessa é de que até o fim do ano esse acordo sai. O Teus ainda está falando sobre os 100 milhões que a União Europeia prometeu investir aí no Fundo Amazônia, mandou se é que vão usar esse dinheiro realmente para a Amazônia. A gente espera que sim, né? Ainda mais vindo de um governo que promete aí defender as questões ambientais.